Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, doutor. Mudou de cenário hoje? Mudei de cenário. Paulo tá comendo. Olha aqui, eu atrasei 2 minutos, Tiago, porque eu pedi à minha filha para comprar um tripé para colocar o celular, porque eu não aguento mais colocá-lo sobre livros. Ah, aqueles de blogueiro, Paulinha? Pois é, e ela comprou um tripé que parece uma... Eu não sei o nome disso. E eu não conseguia encaixar esse negócio de jeito nenhum. É Uma isso? centopeia. Parece uma centopeia. E aí, quando eu finalmente encaixei e coloquei o celular, o negócio começou a tombar, caiu. Eu tive que voltar para os meus velhos livros. Mas a culpa não é da Robertinha. A culpa é sua que não é adequado a essas facilidades do mundo moderno. Thiago, gráfica, é impossível você encaixar essa centopeia, porque ela fica torta. Ou agora deu. Ai, ai. Então, eu estou há meia hora tentando encaixar esse raio dessa centopeia. Mas tudo bem, né? Vamos voltar aqui ao que a gente realmente conhece, que é direito tributário. Né? Vamos lá. Você está em recesso, você está transmitindo diretamente da praia, por isso que mudou o cenário? Mudou o cenário diretamente aqui da praia da minha sala do escritório. O escritório não tem público aqui, não tem, então tá escuro, eu estou aqui da sala do escritório. Então você não está na praia? Não estou na praia, não posso estar em resorts maravilhosos do Nordeste. Tá bom. Deixa eu te perguntar um negócio. Então, com isso, nós vamos fazer uma pauta diferente hoje. Né? Nós vamos fazer uma pauta diferente hoje, um pouco diferente, trazendo aí alguns casos que nós não conseguimos falar ao longo desses últimos eventos que nós fizemos. Semana que vem já tem uma pauta um pouco, também vou mandar aí para a Lu, que é os novos casos que serão apreciados no Supremo aí na primeira quinzena de agosto. Então, nós vamos falar desses novos casos. Hoje eu trago 2 desses novos casos do Supremo. E aí a gente traz, na semana próxima, uma perspectiva do que o STF e o STJ vão julgar aí no próximo semestre. Nós tivemos um semestre, apesar de tumultuado do ponto de vista social para todos, o semestre também foi muito tumultuado do ponto de vista de julgamentos. É verdade. E aí eu acho que agora nós estamos entrando numa espécie de freio de arrumação dessa nova realidade aí agora do Supremo. Diz que seu som está travando aí. Eu não sei se é o meu ou o seu. Meu som tá ok. Não, melhorou aí, eu vou tentar falar mais próximo. Hoje o som não pode estar ruim, porque hoje o Wi-Fi é do escritório, Thiago. O Wi-Fi é do escritório. Então, eu pedi pedi uma verba excepcional para o Walter semana passada. Você manda, não sei o que é isso, sócio que manda. Eu que peço mesmo. Vamos lá, pessoal. Então, um dos primeiros pontos que eu queria trazer para vocês hoje emenda regimental publicada pelo Supremo e que veio fazer uma espécie de freio de arrumação nessa questão. Isso é muito relevante. Essa é a emenda regimental 54, que meio que veio regular esses julgamentos virtuais durante esse período de pandemia, né, Tiago? Isso. Meio que veio regular a questão e ele estabeleceu assim, 54, ele deu novas redações, artigos, ele estabeleceu novos prazos, e aí, assim, tem uma situação muito importante, sempre foi, quando a gente ganhava o processo, era difícil a gente pedir a aplicação da repercussão geral lá embaixo. Porque quando a gente perdia, a repercussão geral era aplicada no ato da ata do julgamento. Sim, acabou o julgamento, já estava publicado. Quando a gente ganhava, era muito difícil essa publicação ou essa efetivação se dar. Agora,
tem um prazo de 60 dias da proclamação do resultado. Proclamou o resultado, eu tenho que ter automaticamente a publicação no prazo de 60 dias. Isso é até 60 dias. Se o Supremo não publicar 60 dias, dá-se por publicado, eles vão publicar o acordo. E aí muitas pessoas perguntaram assim, como isso pode acontecer? Assim, quando o caso está em julgamento, o controle do julgamento já tem acesso ao acórdão do ministro. E hoje, no ambiente virtual, para os ministros votarem, o acórdão também precisa estar lá. Então, ele processa dessa forma. Esse prazo é importante para que nós consigamos realmente ter o objetivo da repercussão geral satisfeito, que é esvaziar as instâncias de origem, né? Dar aplicação a elas. Às vezes, algum desembargador ou juiz ficava inseguro ainda com os termos do voto. Agora, em 60 dias, a gente tem esse marco, eu acho que é bom. Outra coisa, pedido de vista. Nós temos pedidos de vista lá no Supremo que completam assim, aniversários, vai de ministro para ministro, de gabinete para gabinete. Agora, se regulamentou no prazo de 30 dias a publicação aqui da ata de julgamento. Eu tenho que ter à vista. 30 dias, falhou 30 dias. A contar da ata da publicação da ata de julgamento. Por quê? Antes da publicação do acórdão, é publicado uma ata de julgamento. E aí é mais ou menos assim. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou que é mais ou menos a ata. É uma espécie de extrato. Então, 30 dias após essa publicação, eu tenho, 30 dias após a publicação da ata, o ministro deve devolver esse processo para julgamento. Tá? Em plenário virtual ou em plenário por videoconferência, mas ele precisa devolver. Esse prazo pode ser prorrogado uma única vez quando o ministro que está pedindo vista formular uma justificativa ao presidente do órgão julgador, turma ou plenário, no caso do plenário, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E aí, essa questão foi também super importante, porque nos dá uma previsibilidade maior, nos ajuda a trabalhar. Tem 2 casos aqui que têm pedido de vista, e isso corre com isso, aquela questão do limbo. Né? Outra coisa, assim, ainda na emenda regimental, né? Estou ainda na emenda regimental que tratou de pontos, e agora pontos mais relevantes para a gente. A decisão, e aí a emenda também fixou, somente será analisado repercussão geral se a maioria absoluta dos ministros reconhecerem a repercussão geral. E aí, pela ausência ou pela ausência de repercussão geral, ou pela necessidade de repercussão geral de ação pelo plenário do Supremo. Isso, e por que vocês estão falando assim, mas a ausência tem ou não tem? Sempre foi maioria absoluta. Começou em alguns votos do Supremo falar que existia uma outra interpretação acerca dessa questão do reconhecimento ou não da repercussão geral. E aí veio agora esse emenda mental e fixa que eu tenho que, para reconhecer, eu tenho que ter a maioria absoluta. E aí, o que acontece agora é importante. Essa mesma emenda dispõe que o ministro que não se manifestar sobre a questão da repercussão geral aqui, ele vai ter a sua não participação colocada em ata. E aí, caso não se alcance o quórum necessário para o reconhecimento da natureza infraconstitucional ou constitucional matéria, o julgamento será suspenso para que esse ministro que não conseguiu votar, vote em uma outra oportunidade imediatamente seguinte, é o que fala essa emenda. Resumo da ópera. Emenda para reconhecimento da questão
da repercussão da questão constitucional ou infraconstitucional. Maioria absoluta. Agora, se o ministro não votar, fica na ata que ele não votou. Se não conseguir o quórum para uma questão ou outra, para o reconhecimento ou não reconhecimento, o julgamento é suspenso e colocado na semana imediatamente seguinte para a análise daquele ministro que não conseguiu votar sentada. Isso é importantíssimo, ou seja, a ausência de manifestação do ministro não leva ao entendimento que ele segue a maioria. Né? Exatamente. Como se ele estivesse ausente, e aí computa-se a ausência dele. Se a ausência dele não prejudicou a maioria, é tomada a votação pela repercussão ou pela não repercussão. Se a ausência dele prejudica a tomada dessa maioria, é suspenso para a próxima. É suspenso para a próxima. É isso? Exatamente. E aí, essa suspensão é automática, isso gera muita insegurança no plenário da repercussão geral, então tem um ponto positivo. Uma segunda questão foi aí já para uma outra, então trouxe todas essas questões importantes do prazo da publicação da acórdão, prazo de vista e essa questão do quórum para reconhecimento ou não da repercussão geral com a suspensão do julgamento, que é um fato absolutamente nulo. Agora, o segundo ponto também foi publicado pelo Supremo Tribunal Federal, em 3 de julho, a resolução 690, que trouxe aí a questão da participação dos ministros no plenário virtual. O que nós tínhamos aqui antes? Se o ministro não se pronunciasse, a manifestação dele era ou seguia o relator. Seguia ali o voto publicado pelo relator. Então, muitas vezes, nós perdemos o WO. Foi assim. Às vezes o ministro não conseguiu analisar o fato, teve uma agenda atribulada na semana e não conseguiu ver o plenário virtual. Essa resolução agora, essa resolução 90, ela fala que se o ministro não votar, ele tem agora que efetivamente se manifestar, se ele não se manifestar, eu tenho ausência de votação. Isso é importante. Não votou o ministro. E aí, o Supremo, isso não resolve a situação, mas se não for alcançado o quórum necessário, quando eu estiver falando de questão de constitucionalidade, quórum específico, ou de quórum para modulação, quórum colocado, ou quando houver empate no julgamento, o ministro, o processo é automaticamente suspenso para novo julgamento. Então, assim, essa foi uma grande vitória da advocacia. O ministro Dias Toffoli atendeu aí pleitos. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, encaminhou pedido a doutor Tássio, está aí, ó. Você é Pablo. Tássio, grande amigo. Galera prestigiando mesmo. Seu informativo semanal. E aí, Estou pedindo para transformar esse seu informativo em podcast para ouvirem lá no Spotify. Você tá ficando... Beleza. Então, vamos lá. Essa foi uma grande vitória da advocacia, não perder para o WO, além de ter que despachar, ficava no gabinete implorando para o cara votar. Então, isso foi uma grande vitória da advocacia. Acho que o Supremo Tribunal Federal está de parabéns, ele realmente é um tribunal... Corrige uma distorção do julgamento virtual, né? Como, desculpe? Corrige uma distorção do julgamento virtual. Corrige uma distorção. Na sessão presencial, você sabe o ministro que está ali, eventualmente, se o presidente suspende quando não atende a maioria, no caso, modulação, etc. No virtual, não tinha essa disposição expressa, né? Então, a partir de agora, o ministro que não se manifestar expressamente, ele é considerado ausente.
Se essa não manifestação gera a ausência de quórum para determinadas matérias, suspende para a próxima sessão. Suspende Automaticamente. Automaticamente. E assim, querida Maísa, um beijo para você. Tô parecendo a Xuxa hoje, né? Beijo. Mas a Maísa eu não podia deixar de destacar. Não, é merecido, é merecido. Doutor Rafael Caldeira está te chamando de streamer aí. O Rafael Caldeira é excepcional. Um dia eu quero ter uma equipe assim, para trazer o Rafael Caldeira para Brasília. Que isso, larga a mão disso. Vamos lá. Primeiro caso é um caso que trouxe arrepio para a advocacia, esse julgamento aí da 6053 do DF, que discutia a constitucionalidade. Thiago, só para concluir o raciocínio anterior, a emenda regimental e a resolução, elas não mudaram nada em termos de matéria que pode ir para a sessão virtual ou para a sessão presencial, videoconferência. Né? Isso permanece exatamente igual, ou seja, aquela sessão virtual que a gente reclama permanece com ampla alçada, certo? Permanece. Ok, podemos ir em frente, então. Vamos para a DI 6053. E aí eu vou até mandar um beijo para um advogado público, que agora os advogados públicos vão ficar todos ricos. Né? Foi isso que a advocacia falou, mas não foi isso que o Supremo decidiu. E às vezes a advocacia privada peca por essa questão, por não ler o acórdão por completo. O que trouxe, vou dar até um beijo ao Daniel, advogado público, agora, o que o plenário ele finalizou o julgamento falando que é constitucional que os advogados públicos recebam honorários. Honorários decorrentes de êxitos obtidos pela Fazenda Pública. Falou-se que era inconstitucional, era imoral, e ia superar o teto. Só falou que a Constituição ela dá um tratamento, ou ela disciplina a advocacia pública e privada no mesmo capítulo, e que, por ser no mesmo capítulo, os advogados públicos também deveriam perceber honorários de êxito e que esses honorários de êxito estariam aí restritos ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Constituição. É lógico que eu tenho questões de outra índole, de aspecto da moralidade, enfim, não nos cabe aqui. Agora, um amigo da Procuradoria virou e falou assim: Tiago, a Procuradoria talvez não seja a melhor realidade, mas se você for para o advogado do município, lá, aquele que às vezes tem exclusividade e tudo, esses honorários são, assim, fundamentais para o advogado de município pequeno. Então, assim, é lógico que ainda eu vou ter distorções. Esse grande procurador de Estado, ele já ganha. O Alexandre está falando que meu sinal está ruim, o grande Poletão. Pois é, viu, Walter? Espero que você melhore aqui a Wi-Fi do escritório, viu? Você que manda, você autorizou, meu Wi-Fi está ótimo aqui. Vamos lá. O que eu tenho de concreto? Mas essas distorções podem ser corrigidas por lei. O que o Supremo decidiu que não é inconstitucional pagar, como de fato não é. Não é inconstitucional pagar, exatamente. De fato não é. De fato não é. Se aproxima assim, o seu áudio fica melhor. Tá. Vou aproximar aqui. Tá todo mundo falando que tá ruim demais. Nossa Senhora. Não sei se é o conteúdo ou o áudio. Acho que é o áudio, né? Tomara que seja. Deus queira que seja o áudio. É depressão. Né? Sair daqui pro boteco. Ainda bem que tá na hora do almoço. Já deu 11 horas, já posso beber. Vamos lá. Não é? Depois de 11 pode beber. Vamos voltar. Vamos lá, gente. Depois, esse tema é um tema que voltou para a pauta agora, para fixação de tese, é o tema do IPVA, que você conhece melhor do que ninguém, que é a repercussão geral, tema 708, e o Supremo Plenário, por maioria, entendeu que o IPVA deve ser cobrado por
do contribuinte, tendo em vista que é nele, esse é o caso Uber, que é nele que o veículo... Não é o Uber aplicativo. Não é o Uber aplicativo, mas é nele onde o veículo mais circula e, consequentemente, é onde o contribuinte mais flui de vias públicas, locadouros, então, dando aí sentido à arrecadação. Agora, essa questão, por que nós colocamos aqui? Teve uma questão importante nessa votação. O plenário julgou, nós tivemos um primeiro voto divergente, que não tinha fixação da tese. E nós sabemos que, na repercussão geral, o que importa é a tese que está sendo efetivamente ali colocada. Então, agora o plenário volta no dia 7 para discutir a fixação somente da tese com relação ao IPVA. Então, o Supremo não pode fugir disso, que o local deve ser cobrado no domicílio do contribuinte. Então, assim... Esse caso é muito interessante, inclusive, para além da matéria de mérito, né? Tem uma ADI julgada em paralelo, ou concomitante a ele, mas ele é interessante pelo seguinte, porque ele é um fenômeno um pouco da sessão virtual. O que aconteceu? O ministro Marco Aurélio, o julgamento que estava sendo discutido era se, no caso Uber específico, eu estou nele, porque ele que é o caso de repercussão geral, no caso Uber se discutia se o IPVA deveria ser pago no domicílio, que era em Minas Gerais, ou no local onde se licenciou o carro, que, salvo engano, era Goiás. Isso. Isso. E aí o ministro Marco Aurélio falou, não, a Constituição é clara no artigo 158, que reparte o IPVA com os municípios onde o carro é licenciado, portanto, o critério é o licenciamento. O ministro, e aí alguns acompanharam o ministro Marco Aurélio. O ministro Alexandre de Moraes abre a divergência para dizer que não, que ele entendia que era um domicílio. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, não postou o voto ou a propositura de uma tese. Depois nós tivemos mais duas propostas de tese. A ministra Carmen Lúcia acompanha a divergência do ministro Alexandre de Moraes e propõe uma tese. A ministra Rosa vota, todos votam, e no final o ministro Toffoli também acompanha a divergência com a ministra Alexandre de Moraes e propõe uma tese diferente da ministra Carmen Lúcia. Significa dizer, não se sabe como isso é sequencial e virtual, não houve aquele arremate que existe no presencial para dizer com qual tese que a divergência estava votando. Por isso, o julgamento é suspenso e volta-se a plenário, ainda em sessão virtual, para se discutir agora qual que é a tese da repercussão geral, porque, mesmo na divergência, existem propostas de teses diferentes. É muito interessante, porque é uma, eu não diria uma distorção, mas um problema criado por conta, na minha opinião, da sessão virtual. Isso, porque se isso fosse na sessão física, eu troquei aí eu tirei do Wi-Fi do escritório e coloquei no 4G. Melhora aí a transmissão, o para de travar. Você botou no modo avião e botou no Wi-Fi do escritório, por isso que voltou a funcionar bem. Não, eu botei agora no 4G. Vamos ver. Outro caso que tem sido muito comentado pela imprensa, nós estamos aí também a questão do caso da Sebrae após o advento da emenda constitucional 33. Tema 325. Volta para a pauta, tema 325. O adjudante hoje não está presente, eu queria fazer aqui um protesto, que ele postava aí os temas. O Ederson, né? O Ederson, nosso amigo da comissão, não está presente, queria protestar veementemente pela sua ausência. Ele deve estar super atabalhoado, porque o Ederson é muito simpático sempre. Do meu lado fica o protesto. Olha só, esse caso da emenda constitucional 33 e das contribuições destinadas ao Sebrae volta para a pauta agora também, e o ministro Toffoli volta com o pacotão, volta o Sebrae e volta o INCRA também. Esse caso do Sebrae, nós já conversamos sobre ele, que a ministra Rosa Weber deu um voto assim, primoroso,
falando que a adoção da folha de salários com base de cálculo das contribuições destinadas ao SEBRAE, à PEC, e daí por ABDI, não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 33, que instituiu um rol taxativo de base de cálculo. Então, a ministra ainda explica muito, o voto dela é um voto muito preciso, e ainda ela explica que a Emenda Constitucional, ela coloca lá que deve ter faturamento, receita bruta, valor da ou, no caso de importação, do valor aduaneiro, sendo assim completamente incompatível com o texto constitucional agora. Então, ela fala que é inconstitucional essa Só para relembrar quem não acompanha, que está começando no tributário, antes da emenda constitucional, o artigo 149, que é a regra matriz das contribuições, exceto as da Seguridade, que tem a fonte lá, as fontes previstas no 195, ele não trazia nenhuma fonte ou nenhuma materialidade a ser tributada. A emenda constitucional 33 trouxe um rol de fontes ou de materialidades que poderiam ser utilizadas para as contribuições. Neste rol não veio a base utilizada por algumas contribuições sociais ou de intervenção de domínio econômico, então existentes. A pergunta que se faz ao Supremo hoje é: diante da emenda constitucional que estabelece um rol, se esse rol é taxativo e, portanto, se essas contribuições permanecem recepcionadas pela emenda constitucional ou, a partir dela, são consideradas inconstitucionais e, portanto, indevidas, cabendo a repetição aos contribuintes. Esse é um assunto de grande repercussão, né, econômica e jurídica. De grande repercussão econômica. E essas contribuições pesam muito no bolso do empresário. E todo o dinheiro, nesse momento que nós estamos vivendo no país hoje, faz muita falta, pode nos ajudar. Assim, pode ajudar a economia. Aí já é um pleito eu como advogado. Mas tudo bem, eu aceito. O Tiago, se você dá para ele o microfone, ele faz a ostentação oral. Se você dá para ele o diálogo, ele te entrega o memorial. E não encontre comigo na rua que eu te entrego o memorial também. É verdade. O porta-malas do carro dele é cheio de memorial. Vamos lá. Esse outro caso... Pagar as contas, gente. Pagar as contas. Vamos lá. Esse outro caso é um caso que é, assim, um duelo de gigantes. Eu vi aqui o Colete, que está aí nos prestigiando. Ele está pela CNC. Então, de um lado eu tenho CNC, do outro lado eu tenho Fiesp, Firjan, para discutir aqui a constitucionalidade da existência do IPI na operação de revenda no mercado interno de produto importado. E aí, o ministro Marco Aurélio fez o tema 906, e são dois casos, WSU e Polividros. É o RS 546648. Isso. O caso foi suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas a tese fixada foi, uma tese para mim muito clara: não incide o IPI na comercialização, considerado... Ministro Marco Aurélio, né? Ministro Marco Aurélio, considerado produto importado que não é antecedido de atividade industrial. Qual foi a ratio decidendi aqui do ministro? Ele entendeu que era inconstitucional aqui a existência do IPI quando da revenda no mercado interno de bens importados e não submetidos a uma nova industrialização entre a importação e a revenda. Dado aqui, ele entendeu que a incidência do imposto ocorre no desembaraço aduaneiro. Então, assim, por que ter uma nova incidência de IPI, sendo que não existiu industrialização? Parece que é um caso simples. Esse caso, assim, é um duelo de gigantes. Teve o voto favorável do ministro Marco Aurélio, professora Misabel fez sustentação nesse caso, e aí a sustentação da professora Misabel vai
exatamente no ponto do ministro Marco Aurélio, que não há uma nova industrialização e que, por isso, não é devido essa nova incidência do IPI. Essa é uma informação legal, Tiago. Se as pessoas entrarem lá no andamento processual e colocarem o número do RE e forem na sessão virtual, elas têm disponibilizadas as sustentações orais, para quem tiver curiosidade, tanto de um lado como de outro. Vale muito a pena para quem interessar no tema, de ir lá e dar uma escutada nessas sustentações. É bem legal. Exatamente. Aqui tem uma interpretação interessante de materialidade do imposto, de operação, de tributação e etapas subsequentes ao ato de industrializar. O ministro deu um voto, falava que não era devido a essa nova incidência. O ministro Toffoli abriu a divergência, falou que era sim devido, era economia ou era proteção da economia. E o processo foi retirado do plenário virtual. Ó, o Walter não sabendo mexer com o negócio da Roberta. Não, o negócio tá feio aqui, Thiago. Tá caindo e a bateria tá acabando. Eu vou pedir desculpa para a Robertinha, viu, pela sua falta de jeito. Para quem não entrou aí, gente, para saber, pode acompanhar no começo da live. A minha filha comprou. Eu pedi para ela comprar um tripé, ela comprou uma centopeia. E a centopeia fica caindo. Eu tô torto agora, eu acho. Não, tá bom. Eu acho que eu tô torto, Thiago. Tá não? Tá bom. Então vai em frente. Então, esse caso do IPI Revenda, famoso IPI Revenda, volta agora na primeira quinzena de agosto. Espero que para resolução final, é um caso que traz muita insegurança jurídica para o mundo dos advogados tributaristas, porque atinge muito o comércio. O que não é importado hoje? Você sai na rua, pega uma lojinha de R$ 1,99 aí, é tudo da China. Além da discussão econômica que tem nesse caso, tem uma discussão jurídica interessante, né? Porque você colocando pela incidência, aqui não estou tomando partido, porque é só informativo, mas você tem uma sobreposição do IPI e do ICMS na cadeia inteira, né? Porque o grande argumento utilizado para a incidência é para manter a não cumulatividade, né? Só que você, na verdade, tem uma sobreposição de novo de um tributo da União de um tributo que era originalmente dos estados. É muito interessante. Exatamente. O grande amigo Bernardo está perguntando como é que... Puta, tombou de novo. O negócio tá feio aqui. A centopeia eu tenho que ficar segurando. Eu nunca vi um tripé que você tem que ficar segurando. Vamos lá. Vamos lá, Thiago. Vou te mandar semana que vem aquela rodinha que tem a luz, tem tudo. Vamos pedir uma verba aí para Bradetel, para o escritório, para o Wi-Fi para você e um tripé para mim. Pronto! Na mesma requisição, a gente pede os dois. Certo. E aí, pessoal, esses foram os casos. Então, o Bernardo está perguntando como é que está o placar desse caso. 1-1, e agora vem o voto do ministro Alexandre. Ok. Tá bom? E aí tem muita gente que ainda destacou o seguinte: mas esse caso ele não protege a indústria nacional, assim. Muito pelo contrário, assim, esse caso, e eu não conheço pessoa mais nacionalista do que a professora Isabel Derzi. Ela defende o lado aqui que não deve ter uma nova incidência de IPI, e, na verdade, você vai destruir o comércio, 90% do comércio local. Por isso que a CMC está aí nessa batalha, pedindo que não tenha essa nova incidência para que o comércio continue vivendo. Hoje o comércio vive desse tipo de operação. Beleza. Outro Vamos caso. então para a pauta do STJ, que na verdade, a gente comentou pouco sobre o STJ nas duas primeiras edições do informativo. Então, a gente está aproveitando até o recesso para pagar aí a dívida que a gente estava de comentar um pouco sobre os julgamentos do STJ. Esse primeiro caso é um caso que, para a advocacia tributária, é super importante, é o recurso especial 1.173.713 de Goiás, julgado pela primeira turma do STJ, e lá ele entendeu pela possibilidade do contribuinte optar por receber, por meio de precatório, um indébito tributário certificado por
declaratória. Sede de aí vem a tal da vírgula, o pulo do gato. Desde que não implique efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do mandado de segurança. Aqui, o STJ falou que mandado de segurança não é via adequada para o contribuinte obter efeitos patrimoniais pretéritos à sua impetração. Ele reafirma a súmula 269 do Supremo e 271 do Supremo, mas esse caso é um caso assim, tem muita gente que faz mandado de segurança e depois quer os efeitos pretéritos daquela condenação. Mas não é uma discussão... Você me ouviu? Não, travou. Wi-Fi péssimo. Não é... Não, é porque eu realmente está caindo aqui. Eu vou segurar esse negócio na mão. Não é uma discussão da sessão, né? Não é uma discussão da sessão. É uma discussão de turma. Então, essa turma já vinha decidindo assim. Isso é um assunto que a gente tem que ficar muito atento, porque tem algumas discussões aí dentro. A primeira é o que é esse efeito pretérito do mandado de segurança. O STJ tem precedentes que diz a compensação não é um efeito pretérito, porque eu estou declarando o direito a compensar agora. Mas a restituição seria. E existem, inclusive, algumas decisões inéditas, porque saem um pouco daquilo que eu aprendi na faculdade, mas, enfim, o direito é assim mesmo, né? De que permite até uma obrigação de dar, ou seja, a emissão de um precatório dentro dos autos do mandado de segurança. Essa é uma matéria que, quando for para a sessão, algumas questões vão ser discutidas. Esse efeito pretérito do mandado de segurança para fins de repetição, se o prazo, para mim parece óbvio, é interrompido durante o trâmite do mandado de segurança para poder se fazer a repetição e como fazer a repetição, se teria que haver uma nova ação ou se poderia se executar esse indébito nos próprios autos do mandado de segurança. Então, a gente tem um grande caminho a ser discutido aí sobre esse assunto. E outra, você já fez uma palestra sobre isso que eu assisti, assim, advogando por conceitos tributários, assim, cada vez mais os tribunais superiores estão fixando conceitos tributários e que nos ajudam a, não só na tese em si, mas em diversas outras teses, assim, a gente conseguir extrair o conceito ou a essência do que o tribunal efetivamente está falando. Isso é muito... O outro caso que está aqui julgado, está aqui, nós vamos falar, que é o ARESP 1.516.171 de São Paulo. ICMS substituição. ICMS substituição tributária, que parece uma questão boba, mas que hoje, no Supremo, ainda está em votação um caso absolutamente idêntico, que é a questão de a turma entendeu que não é possível a cobrança de ICMS substituição mediante a lavratura de um auto de infração com base em decreto que internalizou um convênio de ICMS na legislação estadual. E aí o STJ fala que tem violação do artigo 97 do CTN, princípio da legalidade, e que essa internalização deveria ter sido feita por lei e não via decreto. Então, vejam o conceito importante disso. Isso não só vale para ICMS substituição, mas vale sempre para a internalização de qualquer norma que tenha o condão de gerar um ônus tributário para o contribuinte. Curiosamente, a gente está discutindo isso no Supremo, no caso de venda de ativo antes de 12 meses do estado de Pernambuco. Pernambuco. Que internalizou uma norma de convênio via decreto. Um convênio via decreto. E aí, assim, mas qual o problema? Não já tem o convênio, assim, mas nós temos a separação dos poderes, assim, se vai implicar cobrança tributária, eu tenho que ter uma lei em sentido estrito. É isso que fala o artigo 150 da Constituição, é isso que fala o artigo 97 da Constituição. Então, essas questões, esses conceitos são muito importantes para a gente estabelecer uma advocacia aqui embaixo. Nesse caso do Supremo, que você falou aí do ativo, muito se discutiu de ativo ou não ativo. Assim, o Supremo parou
em uma preliminar. Falou, meu amigo, eu não vou nem entrar nesse negócio de ativo, não ativo. O ministro Marco Aurélio é claro nisso. Falou, o problema aqui é de legalidade. O problema é de legalidade estrita. Acho que nós comentamos esse assunto na edição passada do informativo. Foi, exatamente. E aí, novamente nessa questão de conceitos, eu resolvi colocar esse caso aqui hoje, que é o recurso especial 1.359.624, que afirmou que administradoras de cartão de crédito, em sentido estrito, só administradora do meio eletrônico de pagamento, não configura instituição financeira. Isso daí, a discussão é anterior a uma MP de 2013, que efetivamente falou, olha, aqui eu tenho sim as operadoras, as administradoras de cartão de crédito, a partir de agora, estão ou são equiparadas a instituições financeiras. Antes, eu não tinha, e é o que nós, assim, advogados, sempre defendemos no CARF, falando assim, olha, o ágio interno, ele não tinha legislação. Então, assim, eu tinha uma norma que me permitia fazer, em tese, aquela reorganização societária. Tanto é que depois veio uma lei falando você não pode mais fazer o ágio interno. Se existir uma norma proibindo depois, antes eu tenho uma perdição. Isso, assim, até no livro do professor Marco Aurélio Greco, ele fala um pouco dessa questão quando ele vai falar de norma antielisiva. Nós já falamos um pouco disso na semana passada. E eu trouxe isso exatamente por causa desses conceitos que vão nos ajudar, não só... E aí você vê assim, mas eu não tenho operadora de cartão de crédito na minha carteira, assim. Mas, às vezes, o conceito tributário... As razões de decidir, né? Te ajuda muito. Isso é o que fala o novo Código de Processo Civil ao fixar a teoria dos precedentes, e isso é muito importante. Então, assim, o STJ decide que até a MP não era instituição financeira, porque o que a operadora realizava ali não tinha natureza financeira. Depois da MP, elas passaram a ser representadas pelo Bacen e pelo Conselho Monetário Nacional. Mas antes, não, porque a relação instituição financeira era realizado pela operadora de cartão de crédito, mas o financiamento não era isso que era feito. Então, somente com a MP que isso foi fundamentado, e isso pode nos ajudar o conceito em várias outras ações que nós discutimos aí, Brasil afora. Beleza. Vamos outro do repetitivo lá da moléstia grave. Esse repetitivo da moléstia grave, eu acho assim... Você fala que você não gosta de fazer crítica, eu vou fazer uma crítica aqui, assim, eu acho um absurdo. 37. Não, Oi? Não é crítica, eu só vou te falar que este é uma edição informativa. E qualquer problema, eu respondo solidário com Walter Lobato. Jamais. Está que vai vir logo depois aí do encerramento. Caros, a sessão fixou aqui um repetitivo, que é o tema 1037, que não se aplica a isenção de imposto de renda retido imposto da pessoa física para os portadores de moléstia grave que ainda se encontram no exercício da atividade laboral. Do ponto de vista tributário, eles fundamentaram no artigo 111 e falaram que qualquer isenção deve ser vista com caráter restritivo, norma isentiva. Entretanto, em nenhum momento a legislação fala dessa questão do exercício da atividade laboral. E mais, se você for prestar atenção no aspecto social da norma, se a pessoa tem uma moléstia grave, mas continua em condições de trabalho, aquilo ali, inclusive, pode ajudar a ter uma vida mais incorporada à sociedade. Porque eu tenho que ter uma moléstia grave e ficar preso dentro de casa para ter isenção de imposto de renda. É mais ou menos isso que o STJ trouxe para a gente. Então, assim, você tem que se aposentar para ter direito à isenção. A interpretação foi técnica, mas olhando do ponto de vista de inclusão social, principalmente inclusão social
dessas pessoas que têm moléstias graves, assim, a atividade laboral pode melhorar e muito para a melhora do quadro. E a isenção, ela não se dá porque eu tenho a moléstia grave e vou ser aposentado. O objetivo da isenção, eu fiz a norma para isso, foi que as pessoas com moléstias graves, elas gastam mais com remédios e dali por diante. Daí se justifica a isenção. Então, a vontade do legislador foi, aqui, efetivamente, foi conferir a eles um tratamento diferenciado, em razão daquela situação peculiar que eles estão passando naquele momento. Em nenhum momento se falou que a pessoa não trabalha. Aposentadoria, né? Oi? O dispositivo fala de proventos de aposentadoria. Fala de proventos de aposentadoria. O dispositivo fala de proventos de aposentadoria. Justo. Eu não discordo de você que é injusto. Porque, por exemplo, o sujeito que tem uma doença grave não vive da aposentadoria, vive de um aluguel ou outro que ele tenha, ele não vai ter a isenção. Mas o STJ considerou a aplicação do artigo 111 com a interpretação literal. Esse é uma questão que eu já trouxe, inclusive, num artigo meu, sobre o Supremo interpreta as imunidades de forma ampliativa, porque atrás delas há um valor constitucional, interpreta as isenções ou benefícios fiscais nos termos do 111 de forma literal, porque, em tese, seria um favor fiscal. Tem um artigo meu que eu levanto a seguinte polêmica. Quando uma isenção estiver consagrando um valor constitucional, deveria ela ser interpretada assim como as imunidades, de forma ampliativa, porque a razão é a mesma, né? Consagrar um direito individual, um direito social constante do texto constitucional. Mas, de fato, esse é um assunto não muito bem resolvido, até porque o 111 ele fala de literalidade, né? E muitas vezes restritivamente. Não, é por isso que eu falei assim, do ponto de vista técnico, a decisão é irretocável. Do ponto de vista de outras, de inclusão social, que hoje é o que mais se fala, principalmente aspectos laborais, hoje isso já evoluiu, por exemplo. Se a pessoa é alcoólatra, eu não posso mais mandar embora por justa causa, eu tenho que procurar reprimi-la, tratar, não sei o que. O TST vem discutindo dessa forma. Então, eu acho que essa literalidade do 111 hoje não está em interpretação conforme ou que a Constituição efetivamente pede hoje, que é o tratamento, tentar incorporar essa pessoa na sociedade. Querida amiga e professora Evanilda pede para mandar um artigo. Na hora que for postado esse vídeo aqui lá na página da Bradetê, eu coloco nos comentários. É um artigo que eu fiz sobre as isenções da 8.212, quando ela fala de plano de saúde. Eu separo ali o que é efetivamente um benefício fiscal e o que é a consagração de um direito social. Na minha opinião, quando se trata de direito social, assim como quando se trata de um valor constitucional, seja direito individual ou social, tem que haver interpretação ampliativa. Mas, de novo, é um assunto não bem resolvido na nossa jurisprudência, sequer na nossa doutrina, sobre o real alcance do artigo 111. O artigo 111 deveria vir quando se trata de um favor fiscal, né? E não quando se trata da consagração de um direito individual social, na minha visão. Certo. E aí eu vou... 52, eu falo mais do que nós temos 4 assuntos. O que não ficar para hoje fica para o próximo informativo. Trava dos 30. Não sei quem vai acabar primeiro, se é o tempo ou a minha bateria. Porque eu não posso mais mexer nesse negócio, senão vai cair esse celular de novo. Trava dos 30, que foi que o STJ afirmou que a limitação do direito de compensação de prejuízo fiscal de RPJ e de CSLL se aplica aos casos de extinção da pessoa jurídica. Novamente, o STJ traz que é uma espécie de benefício fiscal e que a interpretação deve ser restritiva e literal. E não faz uma interpretação de outros princípios. Assim, se eu tenho um crédito, eu receber, no caso da extinção, não justifica postergar. Qual é a natureza da norma? Criou-se essa regra dos 30 para que o empresário
nenhuma um direito, ao compensar, ele não usar todo o prejuízo de uma única vez, para postergar a utilização. Agora, se eu estou falando de uma questão que não tem mais empresa, a empresa foi extinta, aonde eu vou usar esse prejuízo? Tá ele suspenso de novo. Esse caso é um caso... Na minha cabeça, eu posso falar, mas eu não posso falar. Esse é um caso que a nossa querida amiga, doutora Karen, uma grande tributarista, também defende muito, e eu acho que você tem razão. Vamos relembrar para quem não conhece, né? Lá atrás, eu ainda não era formado, mas o Tiago já era sênior, havia uma regra. Conselheiro. Aí, ó, a bateria está acabando mesmo. Havia uma regra em que você poderia compensar o prejuízo fiscal acumulado, né? E uma prescrição de 5 anos. Houve uma mudança de política fiscal para dizer, não, nós vamos limitar, para a questão de arrecadação, vamos limitar a compensação a 30% dos lucros auferidos, ou seja, na pessoa jurídica, no lucro real. A pessoa jurídica no lucro real poderia, 30% do lucro que ela apurar naquele exercício poderia ser abatido do saldo de prejuízo fiscal que ela tinha, tornando esse saldo imprescritível. Então, criou-se a trava de 30 e tirou-se a prescrição de 5 anos. Foi levado para o Supremo por 2 vezes a constitucionalidade dessa trava, na medida em que ela acabaria tributando patrimônio, ou pelo menos acabaria antecipando uma tributação, né, por conta da trava, que antes poderia ser compensada 100%. Isso. O Supremo julgou que a trava era constitucional. De fato, alguns ministros, na minha opinião, de forma equivocada, entendem que essa compensação é um benefício fiscal. Eu acho que é intrinsecamente ligado ao conceito de renda, mas isso encerrou. No STJ agora, a discussão era... E lá no Supremo também se disse, olha, mas não está havendo um prejuízo efetivo na medida em que você tornou imprescritível a compensação do saldo de prejuízo fiscal. E aí o que foi levado ao STJ, ó, essa regra não pode ser aplicada à extinção, porque quando a empresa se extingue, ela não mais terá oportunidade de compensar aquele saldo que ela acumulou de prejuízo fiscal. Portanto, deveria, nesse caso, ser compensado na extinção 100%, ainda que não compensasse todo o saldo, mas 100% da apuração na extinção deveria ter a compensação do saldo de prejuízo fiscal. E o STJ... Essa matéria foi muito controversa no CARF, com votos favoráveis ao contribuinte a priori. Depois isso virou. E aí, no STJ, também foi uma votação muito apertada, né, Thiago? Foi. Perdeu por um voto. Foi para a turma, mas perdeu por um voto só, né? Ficamos 2 votos favoráveis ao contribuinte, ministro Napoleão e ministra Regina Helena Costa, e 3 votos contrários ao contribuinte. Nosso querido colega Moacir aí do Bosch Fernandes, advogado, está pedindo para você colocar o seu Instagram para ele seguir. Esquece, ele não tem Instagram, não. Ele usa o Instagram da comissão, porque ele não tem. Comissão. O Rafael Caldeira falou que vai criar um Instagram fake do Thiago, para a gente postar lá. Olha só, e eu vou para o último caso, nosso tempo está acabando, mas eu queria muito Não, falar... só esse caso da trava é importante dizer o seguinte: quando do julgamento do Supremo, o ministro disse, não estamos falando aqui da extinção. Qual foi o ministro? Alexandre. Isso é quase um quiz, e você está acertando todas as respostas. Parabéns. Então, essa é uma matéria que vai voltar ao Supremo a partir dessa decisão do STJ. Vai voltar ao Supremo. E o último caso, eu vou pular 2 aqui. O último caso foi publicado... A gente ainda ia falar de solução de consulta, insumos e transação, fica para o próximo informativo. Isso, mas esse último caso da portaria do CARF, eu preciso falar, que é a portaria 260 do Ministério da Economia, uma portaria que foi noticiada em todos os veículos de comunicação, que trouxe uma regulamentação ao artigo 19E da questão da lei que tratou que, quando houver empate, eu tenho o resultado favorável ao contribuinte. Uma lei
aprovada, a Lei 10.552. E aí, o que, que nós temos de efetivamente concreto aqui? Senhores, o artigo 19E é claro, em caso de empate, o voto ou a condução voto a prevalecer é o voto favorável ao contribuinte. Ou, falando em linhas gerais, assim, se houver cobrança de crédito tributário, ou se aquele empate ou tiver cobrança de crédito tributário, ou gerar uma obrigação tributária ali, eu tenho que ter o desempate favorável ao contribuinte. Veio o ministro da Economia e vira e fala assim, a pretexto de regulamentar uma norma que não necessita de regulamentação. A norma é clara, o texto da norma é absolutamente claro. E aí vem regulamentar e estabelecer condições onde se aplica o voto de qualidade favorável ao contribuinte. Isso daqui é uma excrescência, assim. Vamos falar o que ele regulamentou. Eu tenho uma lei, eu não posso limitar um alcance de uma lei. Não existe nenhuma possibilidade desse tipo de limitação. O artigo 19 é claro acerca dessa questão. Eu sei que o ministro pode regulamentar qualquer norma de alcance dentro do órgão, certo? Ok? Só que aqui não tem limitação. Eu tenho alguns amigos que viraram e falaram assim, Tiago, nós temos que recuar um pouco mais para não formar uma jurisprudência desfavorável. Ou vamos compor. Assim, eu acho que não tem que compor coisa nenhuma. Assim. Aqui a lei é clara. Compor o quê? Tiago, vamos informar o que está na portaria. Eu só estou informando. O ministro, então, regulou o fim do voto de desempate. Basicamente, ele disse que a votação do empate que extingue o crédito tributário alcança o contribuinte por um termo literal que está lá no 19E e não alcança o corresponsável. E que também não alcançaria as matérias de ordem processual ou de diligência, assim como os embargos, por exemplo, uma decisão proferida pelo CARF antes do fim do voto de qualidade, se a parte embargar agora, o voto de qualidade não se aplicaria. É uma matéria extremamente controversa. Primeiro que ele, de fato, vem limitar um dispositivo legal, você tem toda a razão. E, além disso, os embargos, na verdade, isso é matéria processual constante do CPC e pacífica na doutrina, os embargos são integrativos da decisão, e, portanto, são a própria decisão. E aí eu acho que isso vai abrir mais contencioso, mais litígio. Nós temos 1 minuto para despedir e encerrar, vamos ter que falar o resto semana que vem. Vai existir muita judicialização. Todos esses pontos que eu coloquei acerca da portaria do CARF foram meramente informativos. Só lembrando que a Bradt vai fazer um debate muito legal sobre esse fim do voto de qualidade. A própria doutora Karen, que eu citei aqui, vai estar. Em breve acompanha aí, ainda no mês de julho. E, obviamente, a questão da portaria vai ser, lá não informativo, lá vai ser efetivamente debatida. O doutor Thiago também estará presente, ele não está sabendo ainda. Thiago, então até semana que vem ou você vai entrar em recesso? Não, eu não tenho recesso, não, senhor. Então até semana que vem, vamos divulgar a pauta previamente. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. Muito obrigado, viu, Thiago? Por disponibilizar seu tempo aqui para os nossos amigos da Bradt. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Vamos abrir aí uma campanha até semana que vem. Mandem no direct indicação de bons tripés que não desabem durante a live, bem como formas que o Thiago pode utilizar para que o som dele não fique picado. E é engraçado que só fica picado no começo, depois melhora. Ele vai pegando no tranco aos poucos, né? Eu desliguei o Wi-Fi e coloquei no 4G, é isso.